Então, qual que é a ideia hoje, né? É falar um pouco de álgebra, que é uma área que às vezes fica um pouco deixada de lado em Olimpíadas, né? O pessoal, a gente tem uma tradição no Brasil de valorizar bastante geometria, que é uma tradição maravilhosa, né? Que realmente, em termos mundiais, o nosso país é um dos países em que geometria é tratada com mais profundidade e mais cuidado, então é algo excelente. Combinatória pela relevância que tem nas competições, tem aparecido cada vez mais. Teoria dos números e álgebra tem ficado um pouquinho mais escondidinhas, e, em especial, álgebra, até por conta do programa, do nosso colégio, que não vai tanto a fundo algumas coisas, tanto em teoria dos números quanto em álgebra, é uma área que fica um pouquinho de lado, então eu decidi falar de álgebra e falar com esse título ambicioso aí, meio frufru, Pérolas Algébricas Brasileiras. Na verdade, é um nome marqueteiro, mas é para dar a chance de eu falar, contar umas historinhas para vocês, mostrar algumas coisas legais, muito relacionadas a problemas que foram criados por pessoas que fazem parte do mundo das Olimpíadas, né? E contar até um pouquinho a história da criação e aproveitar para também tocar em aspectos relacionados à teoria, né? Envolvida na questão, a teoria que está por trás, tá certo? E o desempenho do Brasil historicamente na Olimpíada Internacional de Matemática, certo? A nossa evolução, a gente tem evoluído bastante, né? Até, Luciano está aí? Cadê o Luciano? Ou já foi? Opa, tô aqui. Então é o seguinte, uma coisa que o Luciano lutou muito, e agora eu posso dizer que essencialmente a gente atingiu, que é só não perder que a gente atingiu, é que os nossos alunos entram nas competições para ser medalha de ouro, né? Eles podem não conseguir ser medalha de ouro, a gente tem um trabalho grande aí pela frente, mas a atitude, a expectativa é de ganhar ouro, isso é uma coisa que muito se deve a uma mentalidade que o Luciano já traz há muito tempo, tá certo? E que agora, vendo as três últimas participações do Brasil, em especial, ela está realmente embutida nos alunos. Os alunos ficam chateados de não ganhar ouro, e isso é excepcional, porque quando você tem altas expectativas, a gente sabe que em esporte, em educação, quando você tem altas expectativas, né, você consegue grandes coisas. Ele precisa de altas expectativas, então é uma excelente notícia que eu tenho para dar para o Luciano aqui, que esse ano eu senti muito esse espírito na equipe, então falar um pouquinho sobre isso também. Mas vamos lá, vamos ver. Aqui é matemática. O pessoal falou que eu gosto de matemática, eu gosto mesmo, então vou mostrar um pouquinho de matemática, tá certo? Vamos lá. Então, eu vou andar aqui pelas diversas áreas, né? Deixa eu só andar aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as grandes áreas da álgebra, começar falando sobre polinômios e equações, que é uma área que a gente tem mais contato no colégio, tá? Então, eu vou mostrar alguns problemas, contar um pouco a história de criação, a motivação, e resolver alguns deles, tá certo? A ideia é resolver pelo menos um de cada uma das grandes áreas da álgebra, tá certo? Então, eu vou começar com esse problema, que foi o problema 3 da OBM nível 2 de 2016, o problema do Sorchini, né? Então, os números reais A, B, R e S são tais que as raízes da equação x² menos ax mais b igual a zero, são 1 sobre R e 1 sobre S, e as raízes da equação x² menos rx mais S são A e B. Sabendo que A é maior que zero, encontre seu valor, tá certo? Por que eu estou começando por esse problema? Porque ele é bem o que a gente espera que vai ser falado de álgebra quando se fala a palavra álgebra, que fala sobre uma equação, e a mais clássica, interessante, básica das equações que a gente vê no colégio, que é a equação de segundo grau, tá certo? E esse problema a gente vai resolver agora, né? Eu vou, pelo menos, mostrar os passos principais para vocês. Só contando a história, tinha uma época que até 2016, a Olimpíada a UBM tinha uma primeira fase, né? Agora a gente usa a UBMEP como classificação e as regionais como classificação para a OBM. Então, a OBM tinha uma primeira fase e o China inventava vários problemas para a primeira fase, e esse problema ele inventou para a primeira fase. E vocês vão ver pela solução que realmente ele não era indicado para a primeira fase. Eu tive o bom senso de falar para ele, depois de sofrer muito para resolver, que isso não era uma boa ideia, botar na primeira fase. Então, vamos lá, tá certo? E vamos mostrar a solução. Tá? Deixa eu passar aqui para mostrar, dividir uma outra coisinha com vocês, que é um whiteboard aqui, tá bom? Pessoal, é o seguinte, então, vários problemas, a gente primeiro pensa na solução e depois cria o problema tendo a solução. Esse é um problema que, mais ou menos, a gente tem essa situação, né? Pelos dados lá denunciados, a gente tem que as raízes da x² menos a x mais b são 1 sobre r 1 sobre s, da x² menos rx mais s são a e b, então a gente sabe que r, vamos ver se... Opa, eu apertei o botão antes da hora. Espera um pouquinho. Deixa eu voltar aqui para o lugar certo.
a gente sabe que R... Eu estou apertando o botão. Eu vou brigar com isso daqui, desculpa, gente. Estou me adaptando a esse negócio aqui, tá? A gente sabe que R desculpa a minha letra, eu gosto muito de matemática, mas a coordenação motora é bem prejudicada, né? A gente sabe que o R é A mais B, desculpa a letra meio ruim, tá joia? Então, e o A e o B na outra equação, então a gente tem que o R é 1 sobre R, mais 1 sobre S, o A é a soma das raízes lá da outra equação, e o B é 1 sobre RS. Tá joia? Tá bom? A letra pode não estar linda, mas eu espero que vocês estejam me entendendo, pelo menos, tá bom? E, gente, como eu falei, essa é uma questão que a solução foi inventada antes da questão. Então, o que vai acontecer? Quando você tira o mínimo aqui, você vai ficar aqui R. Quando você tira o mínimo, aqui fica RS. Vocês estão até aprendendo uma coisa de história da matemática, né? Por que R raiz, né? Virou aquele símbolo. Olha como é que ficou meu R, quase uma raiz, né? Quase como uma raiz, mas esse é um R, né? Tá certo? Então, quando você tira o mínimo aqui, fica S, mais R, mais 1. Tudo bem? Aí, qual que é a ideia legal? Olha, se a gente somar um dos dois lados, vamos somar um dos dois lados? Eu vou acrescentar uma página aqui. Eu vou ficar aqui R mais 1. Já fazendo a coisa toda, fica RS mais R mais S mais 1 sobre RS. E essa expressão que está no numerador aí do lado de lá da expressão, né? Estou olhando aqui do lado direito, ela tem uma fatoração, uma coisa bem clássica, né? Isso daqui, olha que demais, olha a ideia que o Chine teve para inventar a questão, que legal. Ó. Isso é um R mais 1, vezes um S mais 1. Beleza? Sobre RS. E agora, olha que demais, pessoal. Foi assim que ele inventou a questão, né? A partir da ideia dessa igualdade aí, né? A gente pode cortar o R mais 1 se essa expressão não for zero. Então, a gente vai ter que estudar dois casos, né? O caso em que o R é igual a menos 1, tá certo? E o caso em que isso não acontece, que a gente vai ter que o R é igual a S mais 1 sobre S. Vamos dar uma olhadinha? Então, o R é igual a menos 1, ou R, voltando lá, né? Já aí corta os dois lados, né? Joga para lá, o R vai ser S mais 1 sobre S. Pessoal, algo que não é só de questões de álgebra, algo que é muito de problemas de Olimpíada, até problema de xadrez, né? O Luciano está aí, que não sei se está aí ainda, mas gosta muito de xadrez também, que eu gosto. Todos os elementos que estão no problema, eles têm que entrar na resolução de alguma maneira, beleza? E até agora a gente só usou a expressão lá do R, né, que é o A mais B, tá certo? E as formas para o A e para o B. A gente não usou nada ainda do S, né? O S, como é que ele é? O S, como é que era? Lembra como é que é? Ele é 1 sobre a B. Lembra disso? Tá joia? É 1 sobre a B? Não, né? Espera um pouquinho, vamos voltar lá. Vou voltar aqui só para a expressão. Não, o S é... Não, S é AB. Espera um pouquinho, falei besteira. Espera um pouco, só voltar lá. Aqui. O S é AB. Deixa eu arrumar aqui. O S é AB. Beleza? E como nós já sabemos que o B o B, sim, é 1 sobre R vezes 1 sobre S, então isso daqui é A sobre... Opa, estou louco para fazer besteira. Sobre RS. Só que olha como é que é o R ali, tá certo? Você substitui ali, então a gente vai ter, simplificando, né? O que vai acontecer ali, né?
a gente vai ter que o A, né? Se o R é menos 1, tá certo? Se o R é menos 1, a gente vai ter que o A, nesse caso aqui, ó, a gente vai ter que o A é menos S ao quadrado. Só que vocês lembram da condiçãozinha do problema? O A tem que ser positivo. Isso daqui é menor ou igual a zero, né? Então, esse caso não pode. Esse caso aqui, não. Então, agora a gente já vai saber aí, então, que o R, né? Vamos criar mais uma página. Então, o R é S mais 1 sobre S. Beleza? Chegamos aí no R, tá joia? Então, agora sim, né? A gente vai ter, voltando ali, né? Nas expressões, vamos olhar as expressões que a gente já tem aqui. O S é AB, e agora que é A sobre RS, e agora, então, a gente vai ter que o A, substituindo ali no lugar do R, o S mais 1 sobre S, a gente vai ter que A é S vezes S mais 1. Desculpa a letra ruim, tá joia? Beleza? O A é S vezes S mais 1, tá certo? Só que agora, pessoal, vamos ver o que mais que a gente tem, né? A gente sabe, então, que o A é R vezes S mais 1, e a gente tem, voltando ali, que o A é 1 sobre R mais 1 sobre S. Esse A tá feio, né? O A é a soma. Belezinha? Então, agora, substituindo, né? E a gente sabe quanto é que é o R, vai dar o seguinte. Eu vou do outro lado, senão vai ficar muito feio aqui. Vai ficar que o A, que é S, vezes S mais 1, é igual a S sobre S mais 1 sobre S. Calma que eu prometo um gran finale para vocês, tá, gente? E eu botei essa que eu vou fazer mais conta no começo, as próximas eu prometo que eu não vou fazer tanta conta, não, porque às vezes é chato de acompanhar a conta assim, né? Não é uma lousa para mim, eu sempre fico um pouco incomodado. Agora é bem fofinho, agora é bem legal o final, porque se tira o mínimo aqui, vai ficar aqui S vezes S mais 1, que é o nosso A. Tira o mínimo ali, ele vai dar S ao quadrado mais S mais 1, é S vezes S mais 1 sobre S mais 1, que é o nosso A. Substituindo e jogando esse S mais 1, que é o A, para lá, a gente vai ter que A ao quadrado é A mais 1. Lembra dessa equação, gente? A ao quadrado igual a A mais 1, x ao quadrado igual a x mais 1, é justamente a equação que nos dá aí a razão áurea. O A é o φ, é a razão áurea. É 1 mais raiz de 5 sobre 2. Né? Uma maravilha que o professor Carlos Chini inventou, tá certo? Que a gente resolve só usando alguns conceitos aí de equação de segundo grau, só some produto e uma habilidade algébrica bem boa aí para avaliar. Essa questão foi uma questão do nível 2, né? Ou seja, feita para os alunos aí que têm até 14 anos, que estão até o 9º ano. Bem legal essa questão, né? Então, vamos lá, já trabalhamos um pouquinho, agora eu fico mais feliz que a gente trabalhou um pouquinho, né? Vamos voltar aqui a olhar, né? Opa, eu parei de dividir minha tela, deixa eu dividir minha tela. Pronto, agora eu dividi de novo. Vamos olhar outras questões, né? Eu sou muito fã, né, de equações do segundo grau, então eu vou colocar algumas que eu inventei, só falar a motivação rapidamente, né? Não vou resolver integralmente, mas vou dar uma ideia das soluções para vocês, mas até para mostrar todo o potencial que tem para explorar nas equações de segundo grau. Você consegue trazer ideias da análise, ideias da álgebra mesmo mais profunda, né? Não podemos falar em teoria de Galois, mas a gente pode várias ideias assim de manipulação que são profundas, que vão, né, avançando, ter como consequência as ideias do Galois, a gente já consegue ver na equação de segundo grau, tá certo? Então, tem uma aí que eu inventei, eu gosto muito de inventar questão, eu me esforço bastante para inventar, uma do nível 2 de 2014, né, também nível 2, né? Sejam peiqueiros, estão sabendo que é x² mais px, mas que é positivo para todo inteiro, provar que a equação não tem solução real. Gente, essa eu vou rabiscar aí mesmo, né? Eu vou rabiscar aí mesmo, né? Eu consigo rabiscar? Deixa eu ver se eu consigo rabiscar. Vou botar um pouquinho aqui.
Consigo rabiscar. A diferença das raízes, vamos botar um módulo de x1 e um x2, né? A diferença das raízes é a raiz do delta, né? Então, é raiz, o delta vai dar P2 menos 4Q. Beleza? Então, esse P2 menos 4Q é inteiro, tá joia? Então, ou é 1 ou maior, que aí o modo da diferença vai ficar 1 ou mais, ou seja, você vai ter que ter algum número inteiro entre as raízes, e aí o que vai rolar? Vai rolar o negócio do delta, né? Ó, você tem aqui, vai fazer assim, e você vai ter o número inteiro por aqui. E aí o que aconteceria? A expressão vai dar negativa. Então, esse P ao quadrado menos 4Q tem que ser 0, né? No caso aí, é o único caso que falta a gente demonstrar, né? Quando isso daí for 1 ou mais, com certeza já teria algum valor negativo, né? Para a expressão x² mais px mais q. Quando isso é 0, o p é par, né? Quando isso é 0, o p é par, e o que vai acontecer? Você vai ter uma raiz que é justamente uma raiz que é um número inteiro, que é o p sobre 2. Então, ou você tem uma raiz que é o p sobre 2, a expressão não é positiva para tudo inteiro, ou você tem que vai ter algum valor inteiro para o qual essa expressão é negativa, tá certo? Essa questão eu inventei por telefone com o Regis, para completar a prova, está faltando uma questão para a prova, essa eu inventei pelo telefone, eu achei uma pergunta interessante e acabou sendo fácil de responder, relativamente fácil para responder. Eu até achei exagerado que eles colocaram como problema 5, mas o pessoal sofreu um pouco, então são ideias um pouquinho sutis para essa faixa etária, apesar de serem ideias bem simples, né? E só mostrando mais algumas coisinhas para vocês, essa é uma outra questão que eu inventei, essa é uma brincadeira assim de sistemas dinâmicos para a equação de segundo grau, você vai inteirando, mas basicamente é também olhar a topologia, ou você olha a topologia da parábola, ou você realmente olha o delta mesmo, dá para mostrar, né, que se você vai inteirando o x² mais 2x, 2007x mais 1, x² mais 2007x mais 1, sempre vai ter pelo menos uma solução real, tá certo? A equação vai ficando de 1 grau, 2 elevado a n bem grandão aí, mas sempre vai ter, tá joia? E esse daqui, como eu falei, eu vou resolver um de cada e o resto eu vou contar a história, né? Essa é uma outra questão que o Chine estava pensando para a primeira fase. Imagina a brutalidade que era a primeira fase da UBM nessa época, e que virou uma questão, um problema difícil do nível 3, né? Então, a pergunta do Chine: é verdade que existe um polinômio f de x coeficientes racionais, nem todos inteiros, de grau n maior que 0, um polinômio g de x com todos os coeficientes inteiros, e um conjunto com n mais 1 inteiro estava que é desconhecido, né? Então, dá para você fazer coincidir um polinômio de coeficientes racionais com de inteiros, que todos os valores batam, né? Mas não seja o mesmo polinômio, né? Ele achava que tinha, aí ele queria inventar um problema com isso para a primeira fase, aí ele conseguiu mostrar que não tinha e ficou uma questão bem legal aí. Eu não vou entrar nos detalhes agora da demonstração, porque a ideia é eu mostrar um pouquinho de cada coisa para vocês, tá bom? E só fechando, mostrando algumas questões que vale a pena vocês conhecerem, a questão mais difícil da OBM, que foi realizada agora em março, né? Esse ano a OBM 2020 foi realizada em 2021 por conta da pandemia, né? Então, também uma brincadeira de sistemas dinâmicos com equação, só que essa bem mais complicada do que aquela que eu mostrei para vocês, né? É um problema inventado pelo Chine com o Gugu. O Chine teve a ideia do problema e ideia do que era interessante, o Gugu, depois, junto com ele, chegaram à solução, né? Então, você pega o f de x igual a 2x² mais x mais 1 e inteira, né? Aí vai inteirando, né? E ele pede o número de soluções de 3 iterações igual a x, e depois de n iterações igual a 0, tá certo? E esse n iterações igual a 0, isso vai dar 2 vezes Fibonacci, né? Olha lá, a razão áurea, Fibonacci aparecendo de novo, é maravilhoso como essa sequência aparece em vários contextos. Então, mais um problema aqui, isso vale a pena dar uma olhada, a gente vai publicar a solução da Eureka, eu espero que não demore tanto assim, mas vale a pena vocês ficarem por dentro, naquele site do Art of Problem Solving, vocês já têm os problemas resolvidos, vocês darem uma olhada lá, uma solução muito bonita, né? Vai dar 2 vezes Fibonacci, um problema, uma pergunta bem bonita. Samuel, eu vou passar agora para os invariantes. Tem alguma pergunta que você queira fazer agora? O Samuel está comandando as perguntas aí. Isso, Ed. Tem uma pergunta aqui da Maria Fernandes sobre o problema 4, o anterior a esse da UBM, né? Ela pergunta se dá para resolver por indução.
qual que é o 4? Esse que você passou agora, desculpe. O próximo. Esse daqui? Não, antes desse, teve outro. Esse aqui, não? É esse Talvez. aí. Eu pensei que era 4. Sim, a solução é por indução, sim, viu? A solução é por indução, aí a abordagem, ou você faz uma abordagem mais topológica, olhando como é que a parábola vai se deslocar conforme a gente vai iterando, né? A parábola, você pega a fn menos 1, f inteirada menos uma vez, e aquilo dá uma expressão que é do segundo grau em f, né? E olha o comportamento daquilo, ou olha o delta mesmo, né? Mas é uma que resolve por indução, sim, você tem razão. Vale a pena dar uma pensada. Entendi. Obrigada. Esse da OBM também tem um argumento indutivo, esse último que você mostrou, né? O da... Sim, é uma indução. É uma indução para chegar nesse 2 vezes Fibonacci, é uma indução. Esse é um problema, realmente, os problemas mais bonitos e mais difíceis que eu já vi, né? Nesse nível de Olimpíada. E só uma coisa, né? A gente não tem, o Brasil não tem muita tradição de formular problemas para IMA, a gente tem, sim, a cada 4, 5 anos a gente tem um problema que vai para a lista, né? Uma vez foi para a prova, né? Mas aqui a gente tem uma tradição que é boa, que está por trás disso. A gente usa os nossos melhores problemas nas nossas competições, né? Então, a prova da Olimpíada Brasileira de Matemática é muito respeitada pela sua criatividade, porque a gente usa os nossos melhores problemas não para competições externas, a gente usa para as nossas competições mesmo, né? Então, é uma coisa que a gente acaba não tendo tantos problemas na IMA e outras... Na Ibéria, na Consul, tem bastante, porque eles dependem mesmo de que a gente gere os problemas, né? Mas na IMA a gente não tem uma tradição de formar tantos problemas, por conta que a gente usa os melhores aqui mesmo. E vamos falar um pouquinho de invariantes, né? Agora, né? Você criar funções, né? Que, de alguma maneira, variam de alguma maneira que você consegue controlar. Isso aí já vai ficar melhor explicado já, para resolver o problema. Eu coloquei um problema pré-histórico aí da OBM Júnior, não era nem OBM nível 1, 2 e 3, né? Imagino que o Samuel nem chegou. Samuel, você não fez prova de OBM Júnior, né? Não cheguei. Peguei já modelo novo. Né? Essa prova, em 93, foi a primeira Olimpíada de mais, assim, nível nacional, que o Arthur ganhou, né? O Arthur depois veio a ser medalha Fields. Então, eu tive o prazer de corrigir uma prova dele e já senti que realmente era uma coisa extraordinária, né? No ano seguinte, ele ganhou a OBM Sênior em 94, né? E eu também, nessa época, eu era muito envolvido com as provas, né? Porque o professor Chini era aluno ainda, estava no primeiro colegial, que é outra pessoa que é muito envolvida com as provas. O professor Gugu estava ocupado com o doutorado. Então, eu e o Tengan, que punhamos mais a mão na massa nessa época, né? O professor eu estava exilado em 94, eu estava no pós-doc. Tá aí. Oi, Gugu. Estamos aí. Estou aqui quietinho. Aí, né? Então, essa época, o pessoal que atualmente formula mais questões estava um pouco de lado, então eu botava mais a mão na massa, eu tenho né? Então, em 94, teve a prova que o Arthur fez também, umas questões bem legais, que eu tive o prazer de ver as soluções dele, e até tenho guardado aqui, depois posso vender como itens de museu, as soluções manuscritas dele para as questões do OBM, né? E aqui, só para contextualizar, né? Aqui, isso que eu falei de você encontrar uma função, né? Que com as interações ela não se altera, essa é uma questão do Regis, que acabou caindo, foi proposta para a Conisuma, a gente acabou usando na OBM em 2018, em 2018 teve Conisuma aqui no Brasil, e o que resolve essa questão, né? Só escrevendo aqui para vocês, é o somatório, né? É o somatório dos produtos 2 a 2. Das expressões. Produtos... Nossa, está feio, né? Eu vou escrever embaixo, tá? É o somatório, agora ficou melhor. Você pode colocar de AIs, BIs aí, né? AI, vezes AJ, pronto. Né? Esse somatório, quando você faz essa troca, né, de trocar o número, apagar A e B, e escrever o A mais B mais AB sobre a soma dos demais que não são A e B, ele fica invariante. Tá? Já entreguei para vocês, é um pouco sem graça entregar tão depressa assim, mas é só para não falar que eu não sou um trabalhador aqui que está resolvendo as questões, tá bom? Vamos lá? Agora, esse eu quero fazer com vocês, tá certo? Né? E esse problema tem o nome de Azambuja, mas eu acho que ele tem engano. É seu esse problema, Gugu? Não é, né? Gugu está aí? Não.
É do Não, não é não, não é Tengan. não, não é não. O Tengan fez uma homenagem para você, né? Eu tinha certeza que era o Tengan, mas eu fiquei até em dúvida, porque tem uma Zambuja aí, coisa que tem a Zambuja Para mim é pro Elon, né? pro Elon, né? O professor Elon e o seu herdeiro natural acadêmico, o professor Gugu, que são os Azambuja, né? Mas vamos lá, vamos ver esse problema, que esse problema é bem legal, né? Então, a Zambuja escreve o número racional Q em uma lousa. Então, a operação consiste em apagar Q e substituí-lo por Q mais 1 ou por Q menos 1, ou por Q menos 1 sobre 2Q menos 1, se o Q é diferente de meio, né? Não pode ser meio, senão dá problema, né? O objetivo de afinal de Azambuja é escrever o número 1 sobre 2018, que é o Nobel de 2018, é claro que isso daí poderia ser outra coisa, desde que fosse par, a gente já vai entender já por quê. Após realizar uma quantidade infinita de operações, aí ele pergunta se mostrar se o número escrito inicial escrito é zero, se o Azambuja pode ou não alcançar seu objetivo, né? Na verdade, provar que não poderá, né? E encontrar todos os números iniciais para os quais a Zambuja pode ter seu objetivo, tá joia? Então, essa aqui eu vou fazer conta. Deixa eu botar a luzinha aqui, tá joia? Vamos lá? Vamos botar aqui, new share, a luzinha, né? Vamos botar mais página aqui, tá joia? Então, como é que é o negócio, né? Uma parte da operação é bem simples, ou você soma um ou você subtrai um, né? Ali no número que você tinha anteriormente. A outra é uma coisa mais diferente, né? Que você pega e você vai ter um P. Como é que é, né? Ele é... Eu tenho anotado aqui para não esquecer. Pronto, ele é Q menos 1 sobre 2Q menos 1. Tá? Que às vezes não dá para ficar olhando tudo ao mesmo tempo. E como eu falei para vocês, né, a ideia é encontrar um invariante, uma função que conforme você tem os passos, ela não se altera, tá certo? Ou se altera de um modo controlado, que às vezes você vai chamar de semi-invariante, mas aí é só um nome e não faz muita diferença. Olha que legal, pessoal, você vê aquele mesmo truque que motivou o Shinny na criação daquela questão, que foi a primeira que a gente resolveu hoje, leva a uma solução para essa questão aqui, tá certo? Eu não falei com o Tengan, não cheguei a conversar com o Tengan sobre essa questão, mas eu imagino que seja uma coisa mais ou menos com a mesma motivação, não sei se pensando na mesma manipulação, mas com uma ideia similar. Então, vamos lá, ó. A gente pode manipular isso aqui, né? Então, vai ficar 2PQ. Opa! Calma, eu estou escrevendo com o mouse, não é fácil, não. Menos P, menos Q, já joga para cá, mais 1, isso dá 0, né? E agora é bem comum isso, aquela fatoração lá que a gente fez do R mais 1, S mais 1, é fácil forçar fatorações semelhantes àquela, tá joia? E vamos ver aqui como é que a gente força uma coisa parecida com aquela. Ó. Eu vou fazer aqui embaixo, espero que fique bom para vocês, né? Ó, a gente força assim, ó. Quer ver? A gente bota aqui, se botar na verdade, deixa eu fazer melhor isso aqui para vocês entenderem melhor, né? Vamos pegar e vamos dividir tudo por 2 para ficar com aquele PQ ali, que aquilo vai mover a gente, tá? Então, eu vou até abrir uma outra página para ficar mais fácil, tá? Então, você fica com PQ. Aí, vocês lembram como é que é? Menos P sobre 2. Menos Q sobre 2. Não sei se está muito bom para entender isso, mas é um Q sobre 2 ali. Mais meio igual a 0. E agora, aquela fatoração do R mais 1, S mais 1 que a gente fez para resolver aquela questão do Shinny, ela vai fazer sentido aqui, ó. Que a gente pega, ó, vocês observam que a gente pode forçar aqui aparecer um P menos meio, vezes um Q menos meio. Estão vendo? Vai aparecer PQ, vai aparecer menos P sobre 2, menos Q sobre 2. A única coisa que vai aparecer um quarto e teria que ser meio ali, né? Então, tem que subtrair um quarto dos dois lados. Beleza? Opa, vou fazer um 4 mais bonito aqui. Fazer um 4 estilo... Nem lembro quando eu fazia 4 assim na minha vida, mas vocês entendem que são 4, né? Gente, agora, olha que demais, ó. Dá para multiplicar tudo por 4 e olha que a gente vai ficar, olha que legal. Vai ficar com 2P menos 1. Dois Q menos 1. Igual a menos 1.
Gente, olha que joia. Ó. A gente consegue entender aquela operação que era uma operação meio misteriosa, quando se fazia com P, né, o próximo aí termo igual a Q, como é que era mesmo? Um negócio enrolado, né? Era Q menos 1 sobre 2P menos 1 sobre 2Q menos 1. Olha como ela fica natural agora, né? A gente pode chamar esse, vamos fazer que esse daqui é U, esse aqui é V. Então, olha como é que fica simples. Ó. Simples, o que acontece é só que o U é menos U sobre V. Se em vez de a gente pensar nas operações com os números, né, com o Q, com 2Q menos 1, tá joia? Então, olha que demais. Aquela operação inicial que era somar ou subtrair 1, então agora fica, as operações são possivelmente somar 2, subtrair 2, ou fazer o inverso e trocar o sinal. Né? Ficou bem mais fácil agora a gente entender qual é a operação. E se a gente pensa que são só números racionais, então olha o que acontece. Né? Se a gente tem um R sobre S, né? Digamos que o nosso número é um R sobre S, beleza? Então, a operação fica eu somar, né, várias vezes 2, ou subtrair várias vezes 2, ou somar e subtrair, então vai ficar aqui, como é que vai ficar? Vai ficar um R mais 2S aqui por operação, ou menos 2S, beleza? E mantenho o S. Ou eu inverto, troco o sinal, vai ficar menos S e R. Beleza? Como a gente fez essa transformação de multiplicar por 2 e tirar 1, então o número inicial que era S, então isso que a gente pode fazer, né? Deixa eu botar uma outra cor aqui, eu só estou usando vermelho, né? Estranho escrever em vermelho, eu também pensei em outra possibilidade. Ó, mas eu sei mexer, ó que incrível, escrevi em azul agora, olha lá, estou aprendendo a usar isso melhor. Gente, então, na verdade, a pergunta agora, a gente pode pensar que a gente está começando do menos 1, né? Fazendo aquela operação, eu estou com a conta pronta aqui para não ter que ficar maluco, né? A pergunta agora é se a gente consegue chegar fazendo a transformação do dobro e tirar 1. Ver se a gente consegue chegar em menos 1008 sobre 2009. Beleza? Que fica sendo a operação com a transformação, de multiplicar por 2 e subtrair 1, tá joia? Né? Fica essa conta agora, né? Beleza? E com as transformações que a gente fez. Só que agora, olha que interessante, né? A gente começa com menos 1, que em termos de fração é menos 1 sobre 1. E agora, finalmente, pessoal, toda essa álgebra vai permitir que a gente possa pensar no que eu falei do invariante. A gente fez várias operações para transformar a iteração que acontece em algo mais simples, né? E agora a gente vai conseguir chegar no invariante, né? Olha que demais, ó. Como a única coisa que você faz é trocar e mudar o sinal ou somar 2S, você não muda a paridade. Então, a situação inicial que você tem ímpar e ímpar, cada interação não muda a situação de você ter ímpar e ímpar. Só que essa situação final, ela tem um número par aqui. E isso resolve o item A, mostrando que é impossível. Tá joia? Então, aqui é uma questão que, às vezes, o pessoal até considera como uma questão de... Essa questão está na intersecção aí de números, né? O item B, por exemplo, vai usar fatos de números para você provar que sempre dá certo, né? Que sempre dá certo quando você tem a paridade certa, que você tem... Né? E tem também aspectos de combinatória, esse lado invariante, às vezes a gente fez combinatória, mas essa álgebra inicial que a gente fez, ela foi fundamental para que a gente conseguisse chegar na resposta. Tá joia? Eu vou dar uma paradinha agora, porque a gente vai para o outro pedaço, que a gente vai falar um pouquinho de funções. Deve ter mais pergunta aí, Samuel? Tem mais pergunta aí que o pessoal queira fazer? Deixa eu te interromper aqui, desculpa aqui rapidamente. Uma das vantagens dessas aulas interativas é que a gente consegue ter muito contato com os participantes, né? O Tengan acabou de ver o seu quadro e comentou que a motivação original daquele problema do Azambuja é estudar matrizes 2x2 e transformações de Möbius. Então, legal ter esse tipo de feedback na hora, né? Em tempo real aqui. Valeu, Eduardo, tá aí?
Ele estava assistindo pelo YouTube. Ah, Então, se quiser mandar um abraço para ele, deve então estar mandar um acompanhando. beijo vai ficar ridículo, né? Se eu mandar um beijo, legal. Manda um abraço, então, que é mais convencional, tá? O Tengan mora no meu coração, é um amigo da minha família há muito tempo, e um amigo mesmo, pessoal, muito importante. Agora ele está um pouco afastado, porque ele está lá na Federal de Santa Catarina, mas mando um abração para o Tengan. E muito legal, eu sabia que tinha alguma motivação de matemática mais avançada, que realmente muitas vezes tem, né? Os problemas que o Gugu inventa também, né? Porque são matemáticos profissionais, então tem esse contato e trazem esse impacto da matemática profissional da pesquisa nos problemas de Olimpíada, né? Então, não esperava menos que isso, uma motivação muito profunda aí para esse problema que o Tengan inventou. Vamos dar uma olhadinha. Mas tem pergunta, Samuel? Não, por enquanto, não. Tudo certinho. Não? Vamos dar uma olhadinha em funções, ó. Os antigos participantes de Olimpíada, mas que não se tornam membros aí da comissão de Olimpíada, ou não mantêm esse interesse, né? Então, um deles é o Levi, ele foi para a IMO em 2005, até fui líder nessa Olimpíada aí, fui com o Levi lá para o México. Ele atualmente é um engenheiro de grande destaque, uma pessoa com uma formação excepcional, que estudou na França, e ele inventou um problema para a UBM, né? Um problema muito legal, o problema 6 da UBM em 2012, né? Que está aí. Ele, no problema, para ele encontrar todas as funções sobrejetoras, né? Os reais positivos, os reais positivos. Desculpa te interromper, eu acho que está o seu quadro escrito, apresentando, talvez se possa alternar para o slide, né? É um pouquinho. Desculpa, gente. Pronto, agora acertou? Perfeito, está ótimo, obrigado. Valeu, obrigado por avisar, Samuel. Eu estou me adaptando aqui às milhões. Eu faço um monte de apresentação de Zoom e Meet, mas é tudo só PowerPoint, né? Você tem que fazer conta, é a primeira vez que fazer conta ao vivo. Com certeza. Ainda bem que eu não errei, acho que nenhuma ainda. Não, tudo tranquilo. Não errei conta até agora, estou indo bem. Gente, como eu coloquei, né? Muitas vezes você pensa, assim, eu gosto de inventar problema, daqui a pouco eu vou até mostrar um que eu inventei assim, fazendo perguntas meio aleatórias, né? E tem até uma inspiração meio filosófica, tem um filósofo matemático romeno que é radicado nos Estados Unidos, que é o Smarandash, que ele faz umas perguntas assim, tentando testar os limites da matemática. É claro que eu não tenho toda essa ambição, né? Mas eu tento fazer perguntas assim, que ficam um pouco quadradinhas aqui, mas que tenham uma abordagem elementar que resolva, né? Esse é o meu estilo de tentar inventar questões, Algumas vezes você inventa a partir da solução, eu mostrei umas questões do Chine que foram inventadas a partir, mais ou menos, de saber a resposta, né? Aquela que o Regis inventou também, mais ou menos, sabia a resposta. Tem algumas que vêm da matemática avançada, como a que o Tengan acabou de citar, né? Que ele inventou, que vem da matemática avançada. E agora o Levi, mais uma dessas que você pensa primeiro na solução. Inclusive, isso daqui já entrega um pouco aqui, né? Deixa eu até ver se eu consigo riscar. Eu não consigo riscar aqui. Deixa eu ver. Daqui a pouco eu vou conseguir riscar. Vou anotei aqui. Pronto, aqui. Opa, acho que eu passei sem querer, né? O áudio está aqui. Espera um pouquinho que agora eu tenho que desfazer aqui. Eu acabei passando sem querer. Um segundo. Calma que eu estou brigando aqui, mas já me acerto. Edmilson, enquanto você briga aí, sim. Se você me permitir, eu gravei um vídeo junto com o Vitor Bitarães sobre esse problema, ele explicando a solução e ele explicando... Eu ia citar. Eu não sabia se você tinha visto ou não. Então... eu vi. Foi mal. Eu vou parar de dividir e vou... Era uma chance de eu preencher o espaço enquanto você estava se acertando aí, mas... Eu acabei adiantando alguma coisa que você já ia falar, foi mal. Mas tranquilo. Mas o Vitor é um outro exemplo de um antigo olímpico que inventou um plano muito legal e até eu vou falar um pouquinho mais. Não salvou, não entregou tudo que eu ia falar. Não, né? Beleza. Mas tem um outro aspecto que eu vou falar e você vai me ajudar também. Aqui, esse negócio dele falar em funções sobrejetoras até já entrega um pouquinho aí que o negócio foi inventado pela solução, né? Porque é uma condição meio artificial você colocar que a função é sobrejetora, né? Ou seja,
a imagem tem todos os reais positivos aí, né? Que são a função dos reais positivos e dos reais positivos. Então, já dá uma entregada que a solução foi inventada antes da questão. Mas vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. E eu vou agora fazer conta. Vamos lá. Meu primeiro momento de fazendo conta ao vivo. Vamos lá. Mais uma página. Tá joia? Pessoal, eu anotei as contas que eu fiz aqui do lado para não errar, né? Porque se errar conta aqui ao vivo vai ser uma vergonha, né? Vamos ver aqui. Acho que não, cara, pior é você errar conta com o negócio gravado, que aí não tem ninguém para te ajudar a corrigir. Não, mas agora não, eu já fiz. Aquela expressão que vocês viram lá, que está aqui, né? Desculpa. Você vai fazer o do Levi ou do Vitor agora? A gente está vendo do Vitor. Do Levi. Vitor, né? Perfeito. O do Levi que está na tela aí? Não. Está na tela do Vitor. Vitor na tela. Vitor, pronto. Tá? Tá o Vitor, perfeito. Bizarro. Espera um pouquinho, eu vou parar de dividir. Talvez se você descompartilhar... Não, espera um pouquinho. Agora está branco. Agora a gente está vendo o quadro branco do Zoom. Espera um pouquinho, a gente vamos vencer. Vê agora. Pronto. Agora é a do Levi, isso aí. Legal, pronto. É que eu tinha esquecido de voltar para o share, eu tinha parado e não voltei. Então, tá aí, dá uma olhadinha nessa expressão, eu já vou fazer as contas para vocês não ficarem doidos de ficar com essa conta aí. Então, agora sim, agora é quadro branco. Agora estão vendo o quadro branco, né? Se você pegar aquela expressão e dividir por isso aqui, ó, x, aquela igualdade, tá? Vezes fx, vezes f iterada 2 vezes x, aquilo você vai chegar na seguinte igualdade. Você vai chegar aqui 2 sobre f. Eu não vou botar o x, tá? Vou ser abusado. É 1 sobre x. Mais 1 sobre f iterada 2 vezes. Beleza? É isso. Se você pegar aquela expressão e dividir, você chega nisso aqui. Tá joia? Só que isso daqui tem um x aqui, né? E tem um x aqui. Se no lugar desse x aqui você botar f iterada n menos uma vez, de x, e botar em cada x isso, tá joia? E você definir uma sequência AN como sendo 1 sobre f iterada n vezes, beleza? Vocês vão perceber que essa questão foi bem uma questão que a solução foi inventada antes da questão, né? Quando você faz isso, você chega na seguinte recursão. 2AN, 2AN é igual a... Eu posso errar algum índice aqui, mas não tem muita consequência, não. AN menos 1 mais AN mais 1. Alguém percebe qual recursão que é essa? Vou ajudar. O AN... Ai, meu Deus, ficou muito feio. É parecido com a função do... É AN menos 1 mais AN mais 1. É PA, né? Número tá. É uma PA, né? É uma PA, né? É uma PA. Então, conforme eu vou iterando cada X, isso forma uma PA. Só que vocês lembram, vamos ver se eu consigo voltar aqui para a tela, né? Vamos voltar? Vocês lembram que essa função é dos reais positivos e dos reais positivos? Se você vai iterando e vai formando uma PA, vai crescendo, vai diminuindo, né? A PA, né? Supondo aí que ela não seja constante. Então, se você puder voltar, se você puder aplicar um número negativo de inteirados, ou seja, se a função for invertível, essa PA obrigatoriamente é constante, e você obrigatoriamente, então, tem o f de x igual a x, né? Porque o x é o inteirado zero vezes, né? E, então, o que está faltando? Agora vocês entendem por que está lá o sobrejetora? Ele já deixa no jeito para você provar que a função é bijetora e, portanto, tem inverso.
basta provar agora que ela é injetora, tá certo? Né? Porque aí as iteradas vão formar uma progressão aritmética, e se você pode voltar, se você pode ir para frente ou para trás, se essa razão for negativa ou positiva, você vai ter termos que saem do domínio dos reais positivos, tá certo? Então, ela tem que ser constante, então você vai ter que a única função que satisfaz essa condição aí é o f de x igual a x. E aí, para mostrar que ela é injetora, é uma conta injetiva, é uma conta muito legal. Então, deixa eu voltar aqui, vamos fazer conta? É uma conta bem legal. Né? E agora eu vou precisar olhar a expressão, senão eu vou fazer atrapalhada. Né? Vou olhar a expressão aqui. Então, a gente vai supor então, que f de x é igual a f de y. Vamos chamar isso daí de um, pode ser, sei lá, v, qualquer coisa. Então, como é que era a mesma expressão? Né? Como é que é? Deixa eu botar o bicho aí na tela. Como é que era mesmo? 2x da f de x, né? Aqui. Opa. Então, é 2x vezes f de f de x igual a, abre parênteses, f de x mais x, fecha parênteses, vezes f de x. Valeu. Beleza, gente? Então, olha lá. Substituindo por v, então, a gente vai ter 2xv igual a fv mais x, né? Gente, só observando, né? f de x é v, né? Então, se você tem inteirada duas vezes, então é o f de v. Vezes v. Beleza? Tá joia? E agora a gente faz a mesma coisa com y. Então, fica 2yv igual a fv mais y vezes v. Eu nunca fiz conta com mouse na minha vida, estou fazendo uma experiência única, né? E como acontece, né, mesmo aquelas demonstrações que a gente tem no colégio, mesmo que função é injetora, você vai montar sisteminhas como esse, né? E naturalmente vai aparecer o x menos y lá, e aqui não é diferente, né? Olha o que aparece aqui, ó. 2v, x menos y. E o que vai acontecer do lado de lá? Vai ficar o x menos y. Aqui vai ficar fv vezes v, fv vezes x menos y vezes v. Beleza? Eu errei conta aí? FV. Não, né? Então, a gente vai ter que... O V igual a zero não pode, né? Porque a função é dos reais positivos. Então, obrigatoriamente, a gente tem o x igual a y. Olha, fofão. E a função é injetora. Aí, sendo injetora, ela é bijetora, é aquela situação anterior, né? De ser uma PA, né? Não tem outra possibilidade, já que você pode ir para frente o tempo que você quiser ou voltar, né? Já que a função ela tem inversa, ela admite uma f menos 1. Se a razão não for zero, você obteria números reais ou adiantando ou iterando o f, uma quantidade, o f, uma quantidade de grande vezes, ou o f é menos 1. Então, ela é constante, com certeza a gente tem que a única possibilidade é f de x igual a x. Uma questão bem legal do Levi, mas uma questão que foi inventada, certamente pensando na solução. Agora, eu vou pedir a ajuda do Luciano. O Luciano está aí? Para falar dessa questão do Bitaranhos, não precisa entrar tanto na questão da solução, mas eu até deixa eu ajudar o Luciano ao que está na minha cabeça, né? Essa questão do Bitaranhos, agora vocês estão vendo na tela? Sim? Perfeito, perfeito. É uma questão, aquela questão de 2012, essa é 2019. Essa questão do Bitaranhos, ela tem um nível de elaboração que é infinitamente exagero, mas muito maior que a questão do Levi, né? Sem desmerecer a questão do Levi, que eu gosto muito, né? Foi super legal resolver com vocês,
mas isso mostra como o nível da nossa Olimpíada está se aprimorando e os ex-olímpicos aí trazendo muita criatividade, muita novidade. Não sei o que o Luciano quer comentar sobre a questão, mas alguma coisa aí que mostre como houve uma evolução em termos da qualidade das questões e essa grande colaboração que o Vitor trouxe para a gente. Fala um pouquinho, Luciano. Não, na verdade, o que o Vitor comentou, e aí, quer dizer, o próprio Vitor falou nesse vídeo que eu gravei junto com ele, eu não vou conseguir falar tão bem quanto ele, mas ele focou, claro, para criar problemas assim de equações funcionais em geral, e o Vilar falou disso ontem também, foi legal. Necessariamente você vai encontrar um monte de coisa que não vai dar certo, né? Mas o Vitor ele estava ativamente buscando algo mais criativo, né? E aí parte do que ele procurou foi isso, foi essa questão de tirar o zero. Eu lembro que ele comentou: poxa, muita equação funcional, você já vai lá, começa, põe o zero, aí já descobre alguma coisa e tal. Então, uma das ideias que ele teve, uma coisa muito simples, né? É já tirar o zero, né? E aí o que ele conseguiu com essa questão em particular, colocando os reais positivos, é criar uma equação funcional, que é uma igualdade, que, na verdade, é mais uma inequação funcional do que outra coisa, mas meio disfarçada. Então, já gera outros níveis de dificuldade para a busca da solução, tá? Enfim, esse é o meu resumo, é o que você falou, é a criatividade, o quanto realmente ele estava ativamente buscando algo novo, algo criativo, algo diferente. Ele tentou um monte de coisa que não deu certo, e essa daí deu certo depois dele insistir bastante, e é belíssima, realmente, o problema é belíssimo. E, enfim, espero não ter falado demais, porque... Não, muito legal. Obrigado, Luciano. Fico aí. Desculpa que interromper, só pegando aqui um gancho nos comentários do chat, aproveitando também a fala aqui do Luciano de criatividade. Tem um comentário aqui do professor Diego Marques, da UNB, sobre aquele problema da equação de segundo grau, que você falou, acho que há uns 4 slides atrás. Ele já deu outra versão aqui, interessante também, que dá para concluir o mesmo resultado, e fica aqui para os nossos participantes pensarem em casa. Quem estiver aqui no chat do Zoom, poder também tentar resolver essa nova versão, que é muito bacana, né? Obrigado, Diego, sempre muito ativo aí nas Olimpíadas também, sempre trazendo ideias novas. Obrigado pela participação. Prazer, Edmilson. Obrigado aí. Valeu. E a gente está tocando agora num ponto, né, que eu falei um pouquinho no começo, de que eu até dividi aí essa percepção que eu tenho com o Luciano, de que os alunos agora vão para as competições internacionais, em especial a IMO, que é a mais difícil para ganhar ouro, né? E mostrar uns momentos que foram momentos de mudança, né? Então, está estranho aí um problema da IMO, que foi elaborado pela Bulgária, né? Eu não lembro o nome do criador, mas eu sei que foi um professor búlgaro. E por que eu estou mostrando essa questão da IMO 2013 para vocês, esse problema assim? Só colocando algumas coisas que eu não sei se todos sabem, né? A Olimpíada Internacional de Matemática tem 3 questões em cada dia, 4 horas e meia. Problemas 1, 2 e 3 no primeiro dia, 4, 5, 6 no segundo. O problema 1 e o problema 4 são problemas que, teoricamente, são mais acessíveis, né? Para ter um número, assim, metade dos estudantes, um pouco menos da metade fazendo o problema, dos 600 estudantes aproximadamente que fazem a IMO. O 2 e o 5, problemas mais difíceis, e o 3 e o 6, problemas bem difíceis. Então, esse é um problema, e o segundo dia costuma ser mais difícil que o primeiro. Então, esse é um problema difícil. E por que eu estou citando isso para vocês? Nesse problema, lá em 2013, a equipe do Brasil, né? Está aqui, deixa eu dar uma pintadinha aqui. A equipe do Brasil, está aqui o resultado brasileiro. Inclusive, o Bitarães está aí. Né? Vamos falar do Bitarães, ele está aí também. Ele aí, na equipe. O Brasil, ele teve, nessa questão, o 13º melhor desempenho do mundo, numa questão difícil, né? Eu estava nessa Olimpíada, né? E eu lembro que eu elogiei muitos meninos pela pontuação deles excepcional nesse problema 5, né? Foi um dos momentos que eu senti, assim, um turning point, assim, né? Aquela mudança, assim, a gente tendo um desempenho muito forte num problema difícil, né? Então, foi uma grande alegria, a gente viu isso crescendo. Ano passado, a gente ficou em 10º, esse ano a gente não foi tão bem, mas os meninos com mentalidade boa, né? Os estudantes com mentalidade boa, então, muito feliz, um prazer muito grande mostrar isso para vocês, aí uma questão que
na minha concepção, foi um momento de mudança mesmo, de mentalidade, do Brasil desempenhando bem numa questão difícil, agora isso está se tornando cada vez mais presente. Né? Edmilson, posso complementar? Claro, Eu não vou claro. repetir. Muito legal você trazer esse problema, porque esse ano em particular, olha, eu não lembro, assim, eu não juraria a respeito do Vitor Reis, mas eu acho que ele também. Mas eu tenho certeza que o Rodrigo Sanches Ângelo, o Rafael Miyazaki e o Franco, no verão deste mesmo ano de 2013, fizeram análise... Não, eu acho que todos fizeram... Análise na reta. Eu acho que o Vitor também. Eu acho que todos fizeram, e só comentando, na época, eles falaram isso para mim, que esse é um problema que ele tem aspectos de análise. Né? Está aparecendo o problema? Está aparecendo o problema aí, gente? Está aparecendo o problema agora, está aparecendo no anunciado. Esse problema, as ideias são ideias de análise, né? Tem umas desigualdades aí que, naturalmente, né, uma condição para o número racional aí, então envolve várias ideias de análise. Eles citaram isso na época que o curso tinha ajudado na abordagem da questão. Então, uma coisa muito boa assim também de aproximar a matemática de mais alto nível aí dos alunos que participam das competições, que realmente o impacto é muito positivo. É mais um exemplo desse encontro, né? E muito adequado, porque foi um curso do IMPA, né? Mas esse encontro da matemática mais avançada com a matemática olímpica, como uma coisa ajuda a outra mesmo. Tem a mancha aí vermelha na tela aí, né? Se você voltar para aquela ferramenta... foi. Saiu, né? Pronto. Saiu. A gente vai falar um pouquinho agora de algumas ideias de análise, né? Espera um pouquinho. Pronto. Eu vou mostrar alguns problemas aí que apareceram. Eu tenho uma certa prática em inventar problemas não muito difíceis com rapidez, né? Então, isso daí, em 2017, estava faltando um problema mais fácil para a prova. Aí, eu inventei esse daí. Esse é um problema, estou chamando ele de análise, mas é um problema bem simples aí, de basicamente vai dar a ideia que os racionais têm um desenvolvimento com o budismo aqui não tem período, né? Mas a pergunta eu achei até uma pergunta fofinha, a gente acabou colocando na prova, né? Pegando dois racionais, você pode construir um irracional que coincida ou com um ou com o outro, tá certo? Na verdade, é só essa ideia de você não ter o período, que é simples, né? E você pode ter um racional e um irracional que coincidam com uma densidade bastante grande, tá certo? Eu botei esse N sobre 2017 aí, mas basicamente é uma ideia simples, mas um problema que tem um certo charmezinho, algumas coisas de fundamentos, aquelas ideias principais, iniciais do Cantor, coisas assim, que acabam sendo aplicáveis aí, né? E aqui um plano do Gugu, né? Esse daqui eu vou deixar para vocês pensarem. Gugu, tá aí? Estamos aí. Fala da motivação, Gugu. Tem que lembrar, tô ficando velho. Deixa eu pensar um pouquinho e já falo. Tá joia. Então, eu vou para frente aqui mostrar o problema que caiu esse ano, né? E depois o Gugu conta para a gente qual foi a motivação, que eu tenho muita curiosidade, tá joia? E esse problema é da OBM agora, que foi em março desse ano, né? E a gente define aí uns números fibonáticos, né? Só para interesse positivo, né? Quando ele aparece de maneira, que a gente vai dizer, não trivial, em alguma sequência de Fibonacci. Então, começa com o IA, depois você faz o Fibonacci, tá certo? Que apareça ali do quarto termo para frente, né? O terceiro termo é mais um, e não tem graça se pudesse ser o terceiro termo, né? Então, para provar que existem infinitos números que não são fibonáticos. Vamos dar uma olhadinha nisso? É o problema de densidade, né? Que eu fiz com o Chine, né? Eu, na verdade, estava com uma outra ideia na cabeça, mostrar que tem infinitos números em sequência, são todos fibonáticos, né? Sequências arbitrariamente grandes, que aí vai usar teorema chinês dos restos. Mas aí eu tinha pensado nessas coisas mais analíticas, aí o Chine deu uma empurrada e a gente chegou nesse problema. Então, vamos fazer continha aqui, vocês vão ver que, na verdade, a ideia é bem simples, tá? E houve muitas soluções, acabou caindo também no nível universitário, né, da OBM,
e no nível universitário teve mais soluções ainda, porque o pessoal tem muito mais interiorizado essa ideia de densidade. Então, vamos lá? Vamos fazer continha. É assim, né? Dá para mostrar, é fácil mostrar, que você vai ter isso daqui. Você vai ter os números A, os fibonáticos são assim, né? AFN mais Fn menos 1. Basicamente é isso. Esses são os fibonáticos, né? Só que aí, qual que é a densidade de números assim, que são AFN mais Fn menos 1? Basicamente, você vai ter a densidade 1 sobre Fn. Né? Você pega uma PA, isso é uma PA, né? Mais uma vez, está chegando em PA. Você pega uma PA que é tipo 2x mais alguma coisa, você vai ter aí metade dos números tem essa forma, né? Você tem 3x mais alguma coisa, 1/3 dos números, 1 a cada 3 vão ter essa forma. Então, é AFN mais Fn menos 1, 1 sobre Fn vai ter essa forma, né? Isso, a grosso modo, é aproximadamente 1 sobre o F. Aí tem que acertar a potência aqui, é Fn mais 1, mais ou menos, né? É isso, o F é mais ou menos isso. O Fn mais alguma coisinha aqui, né? A densidade. Aí, qual que é a ideia? A ideia, já para mostrar que tem infinitos, que infinitos não são, né? A ideia é mostrar que não dá, bem menos denso que o que deveria ser. Então, a gente vai encontrar esses somatórios aqui, vou simplificar. Então, somatório 1 sobre Fk, né? Para cá, variando de algum n inicial até infinito. É claro que tem vários detalhes aí técnicos, né? Mas, grosso modo, a demonstração é essa, né? Essa soma é uma soma de uma PG, então aqui vai ficar o primeiro termo, que é Fn, né? E aqui o menos a razão, 1 menos 1 sobre F, 1 sobre Φ, né? Φ a n, aqui 1 menos sobre Φ, 1 menos 1 sobre Φ, tá joia? Só que aí, lembrando que, mais uma vez, está aqui com a razão áurea, né? Então, a gente tem que Φ ao quadrado é Φ mais 1. Beleza? E a gente tem, então, que a gente pode dividir tudo por Φ ao quadrado, né? Então, aqui vai dar 1 sobre Φ mais 1 sobre Φ ao quadrado. Então, a gente tem que 1 sobre Φ ao quadrado é justamente o que entra aqui, né? A gente pode substituir aqui. Então, isso daqui vai dar, fazendo a conta, né? É 1. Aqui é o primeiro termo, né? Desculpa. 1 sobre Φ a n, 1 menos Φ. Então, isso daqui vai dar, ali vai dar Φ ao quadrado, isso daqui dá 1 sobre Φ elevar aqui 2 menos n, né? N menos 2, espera um pouquinho. Espera um pouquinho que eu escrevi errado. É isso aqui. Eu acho que na RN é uma besteira muito grande. Ou seja, o que vai acontecer? Essa soma aqui, se esse n... se você pegar essa soma começando do 0 ou do 1, isso daqui vai dar φ, a densidade vai dar mais que 1. Você tem que poder pegar esse n pelo menos 3. Mas, para você pegar esse n pelo menos 3, o que tem que acontecer? Você tem que eliminar, lembrando, né, o f de 1 é 1, né, o Fibonacci mesmo, f1 é 1. f2 é 1 também, lembrando que f de 0 é 0, né? Aí o f3 é 2. Aí vem 3. Vem 3, vem o 5, vem o 8. Basicamente, eu fiz um erro de conta lá, mas só já falando qual que é o acerto que tem que ser feito, né? Você tem que eliminar essas possibilidades aqui, né?
para poder contar a partir do F6, né? Na verdade, ali eu fiz uma estimativa que tem um problema, e basicamente você tem que eliminar a possibilidade desses 3 iniciais aqui. Mas aí o que a gente faz? Aqui é 2, 3 e 5, o MMC disso é 30. Então, você tem que mostrar que não tem todos os restos, faltam vários restos módulo 30, e faltam, né? Só analisar, ali olhando as expressões, né? Lembrando que as expressões estão aqui, né? São assim. Então, você tem vários restos módulo 30 aqui, vários restos módulo 30 que não existem, e aí, quando você considera o restante daquela soma, a densidade não é grande o suficiente para cobrir todos os buracos que tem, e você, então, tem infinitos termos que não são Fibonacci. Então, é uma ideia bem simples, né? Mas uma ideia analítica simpática aí que leva à solução do problema, tá joia? Eu fiz as contas rapidamente aqui só para mostrar o essencial. E será que o Gugu lembrou a motivação? Você lembrou a motivação, Gugu? Eu lembrei há 3 segundos atrás, que eu estava olhando o problema e a solução. Esse problema é motivado por um problema ligeiramente errado que a gente colocou numa prova da CIM, um problema eu acho que originalmente do Seco e do Rodrigo, né? Mas que eu insisti bastante para botar na prova, eu escrevi uma solução, é um problema que usa teoria de Ramsey e que caiu na CIM de 2018. É um problema 6, que o enunciado está ligeiramente errado, quer dizer, a gente só esqueceu de botar uma condição que faltava de ter índices I diferente de J. Deixa eu tentar achar o problema. Mostra outra coisa, Ed, me dá mais 5 minutos que eu vou achar o problema da CIM e vou lembrar melhor. Mas o negócio veio quer dizer, eu tive que depois mostrar que realmente o problema estava errado, quer dizer, dar um contra-exemplo para o enunciado que acabou saindo na prova. Mas, então, esse problema tem a ver com o contra-exemplo que eu dei para ele. Deixa eu lembrar melhor dos detalhes, eu falo mais daqui a alguns minutos. Fala de outra coisa, daqui a pouco eu tento dizer alguma coisa mais precisa. Mas eu acabei de lembrar que tinha a ver com isso. Aliás, tem várias coisas erradas. Tem um problema errado que eu botei numa prova da minha prova, mas que acabou virando esse problema da OBM. Eu achava que dava para conseguir potências de 3 que terminassem com um monte de 1. Não dá. E aí o problema virou esse problema de achar o menor N e tal, que existe uma potência de N que termina com, sei lá, 2000 uns, né? Um problema legal. Mas nada mais que surgem de erros. Então, esse é um problema que surgiu de um pequeno erro no enunciado, mas que... Tem um problema inventado pela Nery, né? Que ela mudou o ângulo que tinha que calcular e inventou um problema muito bom também, né? Então, isso. Tem esses vários aspectos da história das Olimpíadas. Né? Exatamente. Mas daqui a pouco eu falo uma coisa um pouquinho mais precisa sobre o problema de 2017. Tem pergunta aí, Samuel? Para a gente passar para o pedaço? Tinha uma pergunta sobre a correção. Não sei se você esteve envolvido na correção desse problema do Fibonacci, se você lembra de alguns casos de alunos que falaram dos inteiros negativos. Você estava na correção? Sim, eu sou o criador da questão e o corretor. Pronto. Você lembra de alguém falar de números negativos ou fazer algum comentário? A gente falou assim, os negativos não são, mas ali está dizendo explicitamente. Exato. A gente deu 2 pontos para não ficar chato, mas não era a questão. Obviamente que os negativos não vão ser, porque nem dá para aparecer nenhum negativo lá. Exato. Mas eu fui corrigir também. Pronto. Aí que essa pergunta foi do Diego Marques, né? E eu queria engatar também outra pergunta, se você já viu muitas diferenças entre notas de problemas dos níveis 2 e 3 que são repetidos, né? Por exemplo, esse dos sistemas dinâmicos que foi o Gugu que fez, com o Guccini, né? Eu acho que no nível 3 teve notas melhores até do que no nível 1, né? Se você também já viu algum fenômeno parecido. O dos Fibonacci, realmente a pessoa ter contato com o cálculo e análise na faculdade faz diferença. Houve muito mais soluções universitárias. Quem corrigiu, inclusive, foi a Ana Paula, que vai entrar daqui a pouco, né? Exatamente, perfeito. Teve muito mais soluções no nível universitário. Eu corrigi no nível 3 e a Ana Paula no nível universitário. Tem muito mais soluções no nível universitário do que no nível 3. No nível 3,
Teve até um aluno que falou para mim uma coisa que eu fiquei chocado. Ele falou assim, no problema 2 da UBM, da UBM nível 3, não poderia ser um argumento de densidade. Eu falei, meu Deus, eu vou matar você, né? Pelo amor de Deus. Mas pode ser qualquer coisa, né? Exato. Não tem restrição de conteúdo, Claro, né? Mas claro. esse problema, a pessoa ter tido contato com cálculo e análise um pouquinho fazia diferença, porque muita gente do nível 3, do nível 1 resolveu, e no nível 3 a gente não teve tantas soluções assim. E o objetivo é esse, né? Estimular as pessoas a terem contato com essas ideias, né? Assim, que faz parte, né? E a ideia é uma ideia simples, né? Uma ideia muito simples. Né? Você vê que para resíduos módulo 30 você não tem todos, e o que sobra não dá, não tem densidade suficiente para você cobrir com aquelas PAs que sobram todo o resto. É uma ideia que eu falei numa frase aqui, né? Então, não é uma ideia complicada. Mas muito problema que é relevante, que cai em Olimpíada, ou que é um problema legal, não tem ideia tão complicada. Né? Eu vou falar de alguns tipos de questões assim que são diferentes, vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer. Né? Por exemplo, esse problema... Eu lembrei, Pedro, achei pelo menos o problema que deu origem ao... Fala, Gugu, está aí na tela. O problema original lá do... Sim, mas esse problema tem a ver com o problema 6 da CIM, né, que é uma Olimpíada Universitária de 2018, que é um problema do Seco e do Rodrigo, muito bacana, que saiu com um enunciado ligeiramente errado na prova, mas para uma bobagem, né? Que é assim, que é provar que você tem uma sequência limitada de números reais, de fato, no enunciado era no intervalo 0, 1, então, sequência de números reais no intervalo 0, 1, e era para provar que qualquer sequência, né? Qualquer sequência no intervalo 0, 1. Então, você consegue uma sequência infinita de inteiros positivos. Tem um teorema clássico, né? Que os teoremas fundamentais de análise na reta, que toda sequência limitada tem uma subsequência convergente. Mas esse é mais bacana, porque ele prova que existe uma sequência crescente de inteiros positivos, quer dizer, uma sequência crescente de índices, né? N1 menor que N2 menor que N3, etc., tal que existe o limite quando I e J tendem a infinito de X, NI mais NJ. Tem uma subsequência convergente é que tem o limite de X, NI. Mas aqui é XNI mais NJ, quer dizer, para quaisquer somas que você pegar, NI mais NJ, o XNI mais NJ vai estar perto de um certo limite. Isso é muito bacana, só que você precisa supor que I é diferente de J para isso dar certo. E a solução tem a ver com o teorema de Ramsey. Não supondo que o I é diferente de J, porque você, em particular, você permite o X2NI. E aí, não dá certo, a gente consegue um contra-exemplo. O contra-exemplo tem a ver com o item B desse problema. Você usa esses três subconjuntos. Não importa muito quem são A e B, não é muito difícil exibir A e B com essas propriedades para os quais existem esses conjuntos A0, A1 e A2, aí você usa isso para construir um contra-exemplo. E o item A mostra que não tem um contra-exemplo mais simples. Então, isso é um problema motivado por um pequeno erro no enunciado de um outro problema que aparentemente não tem nada a ver, que é um problema mais formalmente de análise, né, sobre convergência de sequência. Mas é isso. Essa é a história. Então, o item B permite dar um contra-exemplo para o problema C do jeito que saiu o enunciado, quer dizer, permitindo igual. Muitos problemas surgem de erros mesmo, contou uma história desse tipo, né? E agora, falando um pouquinho de problemas que eu coloquei como mais, né, que não são bem de álgebra, né? Esse é um problema que o Matheus Timóteo propôs para a OBM, mas que já aparece no Sierpinski, num livro clássico que é o 250 Problemas, né, o problema 167 lá, que, como está enunciado, né, prova que para todo inteiro positivo M existe um inteiro positivo NM, para todo inteiro positivo N maior do que CNM, existem inteiros positivos não necessariamente distintos, A1, A2, AN, tais que a soma dos inversos das enésimas potências dá 1. Né? Esse problema está lá no Sierpinski, 250 problemas de teoria dos números, porque você faz, basicamente, você acrescenta um total de parcelas, aí você bota um K no AI, né, no A1, né, por exemplo, um K elevado a M, aí você vai acrescentar K elevado a M menos uma parcela, você faz isso num outro, e você utilizando o teorema de Bezout, né?
você prova que você consegue qualquer combinação linear a partir, né, com combinação linear desse K elevado a M menos 1, um outro J elevado a M menos 1, você consegue qualquer quantidade a partir do inteiro grande, essa era a solução esperada. Mas eu fiquei muito feliz, eu corrigi essa questão, que teve esse rapaz, né, o José André da Silva Reis Nunes, que está aí a solução dele, que é manipulativa, mas basicamente a solução dele é isso aqui, vou mostrar para vocês. Essa é a solução dele, uma linha. Ele escreveu uma identidade que resolve. Esse X pode ser qualquer coisa. Então, você acrescenta quantas parcelas você quer, né? A partir de uma primeira soma que você tem, que é fácil você obter, sei lá, com A igual a 2, né? Você soma 2 elevado a m parcelas 1 sobre 2am, você vai acrescentando isso daí, você tem. Genial, né? Eu olhei o livro do Sierpinski, o livro do Sierpinski tem exatamente a solução que a gente esperava, que é com o teorema de Bezout, né? E tem essa solução, literalmente uma solução de uma linha que o André fez para a gente, né? Aqui eu reproduzi o raciocínio dele, né? Ele não percebeu que ele deu uma solução de uma linha na prova, mas eu percebi, né? Eu fui corretor dessa questão, eu percebi, fiquei de queixo caído, eu demorei 24 horas para aceitar que era verdade, né? Mas depois de pensar bastante, eu aceitei que a solução é só isso, e acabou, tá certo? A gente sempre surpreende muito, esse ano também na minha questão, na questão lá dos Fibonacci, um rapaz, sobrenome Nastergal, ele deu uma solução assim que também ele deu a questão não com densidade, ele deu com casa dos pombos, ele provou que entre 18K e 54K sempre tem um que não vai ser Fibonacci, um negócio excepcional, uma solução linda. Eu demorei umas 48 horas para aceitar, porque é tão inusitado, você fica lendo para ver todos os detalhes, mas excepcional, né? E uma questão aqui do Chine, que é uma indução, mas também é uma questão bonitinha e bem simples, tá certo? E eu acho que vocês devem ter percebido que eu não falei de desigualdades, né? E as desigualdades vão servir para a gente falar do passado, do presente das Olimpíadas. E vamos lá, então, só dando aquela paradinha tradicional para ver se tem alguma pergunta. Samuel, tem pergunta agora, antes de entrar no último pedaço? Oi, Ed, tá tranquilo, não temos perguntas, mas infelizmente eu tenho que te alertar que a gente tem mais 7 minutos antes da próxima palestra. Tranquilo. Aí só para... Tá super prazeroso, mas infelizmente... Chá comigo, vamos lá. Gente, esse é um problema que caiu na IMO 95, né? A gente está com o tempo limitado, então eu vou falar a solução de maneira bem direta, tá? Ele é um problema que ele sai com Cauchy, né? Ele sai com Cauchy, né? E eu vou mostrar rapidamente, mas só qual que é a conta principal, tá? Em um segundo eu mostro. E aí, só para não ficar sem a solução, né? É isso aqui, ó. Você tem lá a expressão, deixa eu pegar ela aqui. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é que a gente vai ter esses denominadores, né? A gente tem uma condição que parece um pouco complicada de usar, né? Que é que ABC era 1. Isso, na época, em 95, era uma coisa bem novidade, né? Ninguém tinha muitas técnicas para isso, né? Então, é uma questão que, na época, abalava mesmo, né? Desculpa a letra medonha, tá certo? Mas é isso aqui que a gente quer mostrar, que isso daqui é maior ou igual a 3,5, né? E ABC 1. A ideia é usar Cauchy e multiplicar esse lado aqui por A vezes B mais C. Esse lado daqui, tá? Vai multiplicar por A vezes B mais C, mais B sobre C mais A, mais C sobre B mais A. Se essa questão caísse atualmente, a gente ia ter umas 200, 300 soluções para essa questão. Fácil. Talvez até 300. Metade de todos os participantes da Olimpíada Internacional de Matemática resolveram essa questão. Quando você faz aqui o Cauchy, vai sobrar que esse produto é maior ou igual a 1 sobre A mais 1 sobre B mais 1 sobre C. Que aí você tira o mínimo, aparece o ABC, que dá 1. Aí isso daqui fica simplesmente... Isso é justamente o AB mais AC mais BC, que você tem aqui 2 vezes, né? Então, o problema todo vai se resumir a mostrar que AB mais AC
mais BC, depois que você aplicou Cauchy, sobre 2 é maior ou igual a 3/6. Mas aí é só usar a desigualdade das médias e acabou. Justamente que o produto é 1. Né? É isso. Né? Então, uma questão, para os padrões atuais, muito simples. Vamos voltar aqui. Então, para os padrões atuais é uma questão muito simples, mas na época, dá uma olhadinha. Ó. Na época, se você olhar o desempenho dos brasileiros, vamos pegar aqui, e dos americanos na questão, foram equivalentes, só um aluno fez. E no final, né, o Brasil teve uma medalha de ouro com o Arthur, já conhecido, e os americanos não tiveram medalha de ouro nenhuma, né, naquele ano. Foi um ano terrível para os Estados Unidos. E eu lembro o pessoal comentando lá nas revistas. É curioso que no ano anterior os Estados Unidos fizeram a prova, gabaritaram a prova. Né? Todo mundo fez 42 pontos, incluindo esse daqui estava lá, esse daqui estava lá, e esses dois estavam lá. Esses dois tinham feito 42 no ano anterior, que a equipe toda fez 42. E a prova do ano anterior tinha sido bem técnica, eles tinham lavado a égua, né? E essa questão super técnica eles não fizeram, os americanos ficaram chocados, porque o gabarito começava assim, uma das soluções começava assim, vamos Cauchy-Schwarzizar essa desigualdade, que é justamente para você tirar termos denominador, você usa Cauchy-Schwarz para tirar termo denominador. Aí eles falaram, não, os nossos estudantes não sabem, não tornaram ainda o verbo Cauchy-Schwarz, precisam estudar mais, etc, etc. Mas uma questão super técnica que eles acabaram não estando preparados, né? Só um aluno de lá acertou, e não foi ouro ainda, o Arthur foi ouro, tá certo? E isso foi a desigualdades até o final dos anos 2000, né? Perto de 2010, isso foi a desigualdades na IMO, foi a desigualdade na IMO. Em resumo, sendo bem direto com vocês, era bem sem graça, né? Era bem sem graça, né? E vocês estão vendo aqui a minha tela com o desempenho de brasileiros e americanos, estão vendo? Sim? Samuel, me ajude, Gugu. Perfeito, estamos vendo sim, está ótimo. Tá ótimo. Mas vamos lá. Opa, andei demais. Agora aqui, ó, deixa eu só desfazer esse negócio. Tá certinho? Vamos pegar essa questão do Brasil 2011. Essa questão, ela meio que mostra que, às vezes, a gente está à frente, né? Nas tendências, em termos do mundo todo. Né? Essa é uma questão de desigualdade que você não resolve falando nomes de desigualdades. Aquela questão anterior, de 95 da IMO, você faz o quê? Você faz um Cauchy, depois você faz médias. Se você falar para alguém que entenda que tem o domínio das técnicas, você fala essas duas palavras, a pessoa vai fazer a questão em 10 minutos. Aí, em 2011, com o problema 6, a gente bota essa questão do China aí, que é totalmente fora de qualquer técnica, você tem que dar ideias de indução, de várias ideias profundas aí para poder, ideias interessantes para poder resolver, e que meio que antecipa o que a gente vê hoje nas Olimpíadas, né? Que são problemas como esse daqui, que acabou de cair esse ano. Problema 2, absurdamente difícil, dê uma olhada no desempenho dos alunos aí nesse problema 2, né? Um problema que pegou todo mundo, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Olha a média. Quase do mesmo nível do problema 3, que foi prejudicado porque as pessoas não conseguiram fazer o 2, e mais difícil que o problema 6. O problema 2 não é para toda essa dificuldade, né? Então, a gente já tinha, naquela época, indicado tendências como que esse problema exibe agora, tá certo? Né? Infelizmente, esse ano a gente não foi bem nesse problema, não, mas o fato é que a gente já teve acesso, já antecipa algumas coisas relacionadas à desigualdade, só a desigualdade e todos os outros temas, né? E só aproveitando para mostrar um pouquinho aqui, para dar uma ideia de como está sendo, ó, essa era a solução do problema. Deixa eu apagar essas coisinhas que eu tracei, né? Vamos lá, só apagar tudo, né? Essa era a solução esperada. Observem que tem uma ideia inicial que é bem simples, que é somar T no X e X, em todos os X, né? E aí a expressão vai ter uma carinha muito mais tratável que essa que está na tela aí para vocês, tá certo? E aí usa algumas ideias de cálculo, né? Está aqui, né? Tem algumas ideias de cálculo que são usadas aqui, né? E isso é algo que, indução depois, né? Você prova que você pode reduzir uma das parcelas para zero, tá certo?
mas a ideia de usar cálculo nas Olimpíadas foi uma ideia que era algo considerado inadmissível até uns anos atrás, e que agora, veja essa solução, tem ideias de cálculo, e vocês estão vendo, está aparecendo na tela essa outra solução agora? Então, agora saiu o compartilhamento. Eu apertei o botão que eu não devia? Espera um pouquinho. Um segundo, eu já volto. Calma que eu volto. Um segundo. Espera um pouquinho. Vê se apareceu. Vê se apareceu. Apareceu? Apareceu na tela aí? Perfeito. Dá uma olhada. Essa era uma outra solução, né? Está aqui, vocês vão ver aqui, né, algumas expressões, né? Veja só. Um pré-Hilbert Space aí, né? E solução oficial, né? Essa é uma das soluções oficiais, com as integrais. Então, é uma nova tendência, né? Cálculo agora é algo que é considerado fazer parte aí. Vai se evitar, né? Porque isso tem uma tradição na IMO de não se usar cálculo, mas certamente não vai ter aquele olhar que reprovava todas as questões de cálculo como havia antigamente, né? E, então, é uma nova tendência que a gente viu, não tem mais aquela coisa sem graça, desigualdades que são nomes, uma matemática muito mais elaborada, que realmente eu vejo como algo bem importante, bem interessante, né? Sobre o futuro, né? Deixa eu apagar aqui as minhas marcaçõezinhas malucas aí, né? Sobre o futuro, o que né? Eu posso dizer, as Olimpíadas, como vocês percebem, o nível dos problemas tem evoluído bastante, né? A gente tem realmente cada vez questões mais elaboradas, né? As ideias anteriores, como até o Luciano citou, o Vitor Bitarães se esforçando para uma ideia manjada não ser aplicável, né? É algo que eu falo assim que as pessoas ficam muito impressionadas. Se você aplicasse uma prova dos anos 2000 ou dos anos 90, atualmente, você teria metade, pelo menos um terço dos estudantes do MAIMO gabaritando aquela prova, né? Então, uma evolução realmente temos das técnicas de capacidade, do entendimento das diversos conteúdos. Então, uma coisa que na verdade, a intenção da educação, né? Você ter gerações cada vez mais bem formadas, então, algo muito positivo. E com relação ao Brasil, a gente cada vez antecipando mais, entendendo mais essas tendências, tendo equipes mais fortes. O ano passado ficamos em 10º, esse ano não fomos tão bem, mas os alunos com esse espírito muito positivo, então são mudanças muito boas que eu vejo, tá certo? E espero ter estourado muito. Gostaria de agradecer, então, a participação de todos, assim,